importante na alma, dentro do governo de Deus em nosso ser e o nosso espírito humano. Essa é a parte mais nobre. Mas, sem dúvida, no que concerne a nossa alma, a mente é central. Mas sabe, meus irmãos, até mesmo no que concerne a nossa mente, essa é a experiência de tantos de nós, de tantos que já partiram do Senhor. Quanto essa faculdade se declina ao passar dos anos. Há 4 anos atrás, meu pai, também meu irmão Cristo, partiu para o Senhor com Alzheimer. Ele teve Alzheimer, viveu com essa enfermidade por 8 anos. Era muito impressionante vê-lo, particularmente nos 2 anos finais, em que ele ficou acamado, como ele tinha capacidade de ouvir, de alguma maneira, a palavra do Senhor, até mesmo refletir no seu corpo que ele estava, de alguma maneira, ouvindo a palavra e sendo tocado por ela. Por quê? Porque a faculdade do nosso espírito não é obstruída. Mas no que concerne à intelectualidade, a perda de cognição é tão dramática. Mas você lembra que Isaías diz assim, aquelas coisas que concernem ao Senhor, ao caminho do Senhor, à realidade espiritual, nem um louco. Graças a Deus, porque o acesso que o Espírito Santo tem ao nosso espírito é direto. Revelação. Ele passa necessariamente pelo caminho da alma. Ao contrário, quando o Espírito Santo age em nosso espírito, a alma é um refletor daquilo que acontece em nosso espírito. O Espírito Santo não depende de nossas almas para tocar, alcançar o nosso espírito. Até mesmo porque ele habita. O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Então, sua palavra, seus ensinos, sua verdade, seu consolo, sua docilidade, sua direção, são todas percebidas em nosso espírito. Daí a importância do novo nascimento. A gente tem que todo dia se checar. Escuta, eu nasci de novo mesmo? Eu estou dando glória a Deus mesmo? Eu estou vendo os meus erros? Eu estou ouvindo bem o Espírito Santo? Eu estou vendo as bobagens que eu faço? Porque é todo dia. O mundo está aí para ser pedra de tropeço, uns com os outros. Não tem escapatória. Os que nasceram de novo, os que tiveram o espírito vivificado, estão sujeitos à cruz, ao ataque do inimigo. O inimigo não quer ver a pessoa bem, o casamento bem, a relação de pais e filhos bem, ele não quer ver nada bem. Portanto, ele ataca a mente de todos. Aqueles que não reconhecem isso é porque não nasceram de novo, não têm espírito vivificado, portanto, não tem discernimento do que está acontecendo. E ainda agride o outro, ataca o outro, e passa a ser pedra de tropeço para o outro. Ainda diz que ama o outro. Pode ser um filho com o pai com o filho, o marido com a mulher com o marido, enfim, o sócio com outro sócio. Todas essas relações. Inclusive, nas próprias igrejas, eu vejo os preletores falando isso, nas igrejas erradas, erradas no ponto de vista que não é uma edificação. Não é uma edificação, não tem endereço. Igreja não tem endereço. Igreja é corporativa, é espiritual, né? É o corpo de Cristo. Vamos continuar. De uma maneira, então, tão limitada e obstruída, a nossa alma possa captá-la, quando é o caso do homem exterior, que está se corrompendo nesse perdas cognitivas. Tá vendo? Perdas Então, cognitivas, mas não versículo 16, espirituais. Paulo menciona esse contraste tão lindo. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova. Verso 17, ele usa 2 palavras que para ele eram muito familiares, já que Paulo conhecia tão bem a Bíblia hebraica. Então, ele usa a expressão aqui no verso 17, essa nossa leve e momentânea tribulação. Primeiro que ele chama de leve e momentânea tribulação a história de toda a nossa jornada de fé com o nosso Senhor Jesus. Não é uma aqui, outra ali e outra lá. Essas são as crises pontuais. Mas quando ele diz nossa leve e momentânea, ele aponta para toda a nossa jornada de fé.
Assim ela pode ser nossa jornada, nossa carreira de fé, até que ela se conclua. Ela passará por essa tribulação. Ele chama de leve e momentânea. Por que ele chama de leve e momentânea? Porque ele coloca uma balança espiritual. E aí já entramos na perspectiva celestial que nós estamos falando. Paulo tem, digamos, instalada em si essa balança espiritual tão precisa. Dois pratos, as balanças antigas. De um lado ele coloca tribulações, aflições e sofrimentos. E de outro lado ele coloca dor. Então ele diz, nossa, Olha que balança, presta atenção. A balança está em equilíbrio. Quanto mais, vou falar numa linguagem mais chula, quanto mais problemas, mais circunstâncias más eu superar, mais glória eu estou dando a Deus. Não foi isso que aconteceu com Cristo, com Paulo, decapitado, e antes dele ser decapitado, vocês conhecem a história dele? E Pedro, crucificado de ponta cabeça. E Estevão, morreu apedrejado, olhando para o céu e vendo Cristo de pé esperando. Espiritual. Estava na mente dele. E ele morrendo ali pro corpo. Vamos entender a vida espiritual, Senhor. Vamos estudar a Bíblia, vamos pôr amor, ágape nisso. É para todo mundo, todos os dias. E vamos compartilhar essas coisas. Nós temos que parar de ter medo de falar de Deus. A grande maioria não vai gostar, não, de ouvir falar o que a gente está falando aqui. Mas nós temos que falar. Se a gente é filho de Deus, tem que falar. A gente está apostatando. Vale para todo mundo. experiência de tribulação, de aflição,